Glórias a Deus. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, eu quero mais uma vez entregar um aviso de Deus, uma revelação que Deus me deu para todos os irmãos, irmãs, liderança da Igreja Pentecostal. Deus é amor. Louvado seja Deus. Mas muitos vão questionar, né? Mas irmãos, você vai falar, por que você não vai diretamente até eles? Deus falou comigo, irmãos, que Deus tem enviado muitos profetas para muitos deles, mas eles não dão crédito, não estão dando ouvido à voz de Deus. Então Deus levanta homens de Deus aqui para falar ao povo, para que todos estejam cientes do que Ele vai fazer com todos aqueles que não decretam, não estão dando crédito às revelações que Deus tem passado aos seus servos. Porque Deus não faria nada antes de revelar aos teus servos e profetas. E antes, meus irmãos, de eu entregar esse recado de Deus para toda a Igreja Pentecostal, Deus amor, toda a liderança, louvado-se a Deus, de alerta, e também sobre a ira divina de Deus que está com alguns líderes de nosso ministério, para que volte ao primeiro amor. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. E eu quero ler, antes de falar essa revelação que Deus me deu, eu quero ler a palavra de Deus, está em Miqueias, capítulo 3, verso 1 a seguir até o 12, até o verso 12. Louvado seja Deus. E disse-me: ouve-me, peço vós, ó chefes de Israel, e a vós, príncipe da casa de Israel, não a vós que pertence saber o juízo? E a vós odiais o bem, e amais o mal, que arrancai a pele de cima deles, e a carne de cima dos seus ossos. Eis e que comeis a carne do meu povo, lhe arrancais a pele, lhe esmiuçais os ossos, reparti como para panela, e como a carne de dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não ouvirá, antes esconderá deles a sua face. Naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que lhe nada na boca preparam guerra. Portanto, se vós fará a noite sem visão, tereis trevas sem adivinhação. Por-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Israel a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Ouve agora, vós, líderes da casa de Israel, e príncipe da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, edificando Sião com sangue, e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão as sentenças por subornos, o seu sacerdote ensina por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como altos de um bosque. Aleluia!
Glórias a Deus. Queridos irmãos, aí está. Aqui foi uma revelação de Deus. Deus falando com Miqueias, da cidade de Moresete, anunciando o juízo de Deus sobre Samaria e Judá. Porque se eles pecaram contra o Senhor, desobedeceram a lei divina, se apostataram e entraram em ruínas e pecado, e não deram ouvido à voz dos profetas, pelo contrário, mataram os profetas de Deus. E diante dessa revelação que Deus me deu, Deus mandou meditar nessa palavra, para entregar essa visão que Deus me passou com a nossa igreja. Louvado seja Deus. Hoje, dia 29 de junho de 2019. Louvado seja Deus. E essa profecia começará a se cumprir a partir de 2020. Saberão que Deus é Deus. Meus irmãos, durante esse período de oração que eu estive, por 12 horas de jejum a favor da igreja pentecostal Deus de Amor, e a oração pela madrugada a Deus, Deus me tomou em poder e me levou num lugar muito alto. E ali eu fiquei entre o céu e a terra. E ali Deus me mostrava um campo muito grande. E eu via muitas igrejas pentecostal Deus de Amor. Louvado seja Deus. E no meio daquele campo eu via o templo da glória de Deus, sede mundial São Paulo. E aquela mesma visão que eu vi da serpente, na primeira visão, eu vi ela continuando enrolada lá. E Deus falou assim: olhe bem, para baixo. E quando eu olhei, eu vi naquele campo algumas igrejas de Deus de Amor bem distantes, muito longe da sede mundial. Eu vi uma luz muito forte, meus irmãos, uma luz muito forte que brilhava sobre a igreja de Deus de Amor, algumas delas, mas eram poucas. E aí Deus falou assim: olha, meu servo, meu filho, olhe mais para frente. Eu via outras igrejas Deus de Amor, e eu via uma fumaça negra, e por em volta dessas outras igrejas Deus de Amor, e vi uma luz vermelha muito fraquinha. E ali Deus começou a me mostrar aquela visão. Aí Deus falou comigo: meu servo, olhe para o templo agora. Aí eu vi o templo, a serpente, e no olho da serpente eu vi tipo um laser vermelho direcionado àquelas igrejas que estava com a fumaça negra e a luz vermelha, mas com a luz branca muito forte, tinha uma neblina branca que cobria. Aí Deus me levou ao encontro dessas igrejas que estava com a luz branca. E quando eu chegava naquela luz branca, que eu desci, que Deus me levava até lá, eu via os irmãos orando, os irmãos clamando: Senhor, com toda a fé e com toda a sinceridade, chorando, clamando pelas almas, clamando pela salvação das almas, clamando por avivamento, e chorando muito, com as suas vestes brancas. Via jovens, via anciões, via irmãos, muitos irmãos clamando a Deus, pedindo o socorro de Deus. E Deus falou assim: olha para a sua direita, meu servo. Quando eu olhei para a minha direita, eu vi homens de Deus com vestes brancas, chorando, clamando a Deus, mas eu via eles acorrentados. E eu não entendia aquilo e perguntei para o Senhor. Eu falei: Senhor, o que significa aqueles homens acorrentados de branco, chorando e orando, clamando para Deus por misericórdia? Deus falou assim: esses são os meus pregadores, doutrina, que estão sendo barrados devido à perseguição que está na minha igreja. Eu falei: Senhor, faça alguma coisa, tenha misericórdia. O Senhor, espere, vou te mostrar mais coisas. E Deus me tirou dali e me levou naquelas igrejas, Deus também mais à frente, que estava mais próximo da sede mundial. Aquelas igrejas estavam com a fumaça negra e a luz vermelha. Quando eu entrava lá dentro daquelas igrejas, eu vi uma coisa muito terrível. Na primeira visão que eu tive com a sede mundial daquele telão, eu via dois cabeças, dois tigres. Eu vi esses dois tigres também numas telas dentro das igrejas.
com a boca aberta e fogo vermelho, tipo de um ritual estava tendo ali. E aqueles homens com batina preta, igual de padre, com os olhos vermelhos e careca, o mesmo que eu vi na série, na primeira visão no altar, que abria a boca e saía fumaça negra, eu vi um deles dentro dessa igreja, pregando, mas distorcendo toda a verdade de Cristo da sã doutrina. E eu comecei a olhar para aqueles irmãos que estavam naquela igreja, eles estavam dançando, estavam com trajes mundanos, não traje de cristão. As mulheres com trajes mundanas, com sensualidade, com argolas, com vaidades, com brinco nas orelhas, maquiada com trajes mundanos, adorando, recebendo aquela pregação daquele homem. E Deus falava assim: observe, só olhe. E eu via aquelas mulheres, aqueles homens também com trajes mundanos dentro daquela igreja. E eu comecei a chorar e pedir a graça de Deus. E naquele momento Deus me levou na outra igreja, Deus de Amor, que tinha a fumaça negra e a luz vermelha, que eu via, que eu estava entre o céu e a terra. Deus me levou lá embaixo. Eu via mais uma vez. Já havia outro daqueles falsos profetas que tinha o tridente da serpente, com olhos de fogo e careca. Esse daí eu já vi louvando. E ele louvava, e aqueles homens com trajes mundanos, cabeludos, com baterias, tocando baterias, com aqueles hinos mundanos, com aqueles hinos com ritmos mundanos, e a igreja toda se requebrando, aquela suposta igreja, né? E via as mulheres e os homens com trajes mundanos também. E quando foi na outra igreja, Deus mostrou mais à frente, a que estava ligada com a serpente. Deus me mostrou a outra. Eu vi o mesmo outros três que estavam com a roupa preta, careca e com os olhos de fogo. Estava profetizando nessa igreja, pregando prosperidade, revelando, fazendo muitos sinais, mas distorcendo a verdade bíblica, pregando somente bênçãos materiais, e não pregava a santificação de Deus que está na palavra. E aquelas pessoas pulavam, aquelas pessoas sorriam, aquelas pessoas choravam, mas o traje daquelas pessoas era trajes mundanos, não era traje de cristão. Pessoas sensuais, muita coisa muito terrível. E aí Deus me tomou mais uma vez. Deus me levou no alto. E eu fiquei entre o céu e a terra. Deus mostrou para mim agora: olhe para o templo, meu servo. E diante daquela serpente, Deus mostrou duas bactérias do lado daquela serpente. E Deus mostrou: tá vendo? Quem está por trás de todo esse mundanismo na minha igreja? Essas duas bactérias são dois falsos profetas que estão ali dentro, querendo influenciar, implantar o mundanismo daqui de dentro para alastrar por toda a minha igreja, para destruir as almas. E naquele momento eu comecei a chorar. Falei: Senhor, faça alguma coisa. Aí Deus falou assim: olhe agora para o templo. Aí do templo eu via aqueles homens com cabeça de lobo, da outra visão, da outra segunda visão que eu tive, que estava fazendo uma reunião no inferno, que eles debochavam dos crentes da doutrina, chamando nós de capanga do missionário. Aqueles homens que estavam arquitetando um plano para barrar o irmão Emerson de pregar e todos os pregadores da sã doutrina. Eu vi aqueles homens sair voando dali com asas de morcego. E ali, meus irmãos, louvado seja Deus, ele ia de encontro lá naquelas igrejas que eu vi com a luz branca. E ele chegava naquela igreja, aqueles homens com cabeça de lobo, asas de morcego, de bermudas, monstro terrível. E chegava naqueles irmãos que estavam orando, eles começavam a baixar as portas. Baixar as portas daquelas igrejas, com aqueles irmãos lá dentro. E agora aqueles lobos voavam com asas de morcego até aquelas igrejas que eu vi que estava mundana, com trajes mundanos. E ali, meus irmãos, eles começavam a falar: estamos quase conseguindo. Nós estamos quase conseguindo. Continue nos ajudando. Nós vamos quase chegar lá. E ali eu começava a observar aquilo. E eles zombando, aqueles demônios. Aí Deus falou assim: olhe para o templo agora. Quando eu olhei para o templo, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja Deus, Deus me mostrava aquela serpente. Louvado seja Deus. E naquela serpente
louvado seja Deus, eu vi ela se transformar num homem. E naquele homem, eu via, louvado seja Deus, ele sorrindo para aquela igreja mundana e com muito ódio com as igrejas da Deus de Amor que estava na doutrina. E Deus mostrava, tá vendo essa serpente? Ela tá com vingança, fazendo vingança com os meus servos que pregam a doutrina. Porque o meu servo, quando estava na terra, muitas vezes exortou eles, mas eles nunca falaram na frente do meu servo, mas sempre guardou mágoa no seu coração. E como não podia fazer nada diretamente com o meu servo, ele guardava essas mágoas. Deus mostrava mágoa, o rancor. E agora eles querem fazer a maldade, a crueldade com os servos meus que são fiel à minha doutrina, qual eu esperei o meu servo pregar e ensinar eles, judiando e desprezando os meus servos, e prendendo os meus servos para que não pregue a doutrina. Daí está, meu servo, a fonte de todo engano, de toda destruição que está vindo contra a minha igreja. Mas olhe bem para ele. E aquela serpente se transformava naquele homem, e eu vi os cabelos daquele homem cair. Começava a cair, e o Deus falou assim: fixa bem naquela serpente. E aquelas duas bactérias, eu via dois homens também do lado daquela serpente ali no templo. E aquele homem começava a cair, ficar careca. E daquele sorriso ele ficava pálido, cabeça cabisbaixa. Aí Deus falou assim: agora fixa os olhos nele, nessa parte do peitoral dele. Eu via um monte de bicho comendo aquele homem. E naquele momento, meus irmãos, eu vi aquilo, e eu vi uma espada do céu descer em cima daquela serpente. Louvado seja Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. E ali, meus irmãos, eu fiquei impactado com aquela visão que Deus me deu. E do lado eu vi covas abertas. E aquelas bactérias daquele homem eram feridos também por essa espada e eram arrastadas para dentro daquela cova. E naquele momento, meus irmãos, aquela espada feria aquele homem. Ele gritava, começava a queimar. E era lançado também naquela cova. Junto com eles, mais uns que estavam dando apoio a ele. E naquele momento, meus irmãos, que eu vi aquela visão, Deus enviava os anjos naquelas igrejas brancas e começava a abrir as portas delas. E aqueles irmãos saíam de encontro com aquelas igrejas que estavam mundanas e começava a estender a mão. E Deus começava a purificar aquelas igrejas. E onde estava a serpente, eu vi um jovem. Depois que aquela serpente saiu, eu vi um jovem, um rapaz novo, jovem, clamando a Deus e orando, agradecendo a Deus, e o povo cantando jubileu de ouro. Aquele hino jubileu de ouro, e o céu se abria, e eles iam cantando, louvando a Deus, o hino jubileu de ouro. Louvado seja Deus. E quando Deus terminou essa visão dessa maneira, Deus falou: abre a palavra. Aí quando eu abri a palavra de Deus, meus irmãos, glória a Jesus, saiu em Atos dos Apóstolos sobre a morte de Herodes. Glórias a Deus, aleluia, sobre a morte de Herodes. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 21, que diz assim: e num dia designado vestir Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal. Ele fez um discurso, e o povo exclamava com voz de Deus e não de e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Então ali Deus falou comigo nesse versículo, porque durante a igreja primitiva, que estava tendo um avanço, o seu Espírito Santo sobre ela, curas divinas, libertação, alma sendo liberta e regenerada por Deus, veio a perseguição de Herodes. Herodes matou Tiago, prendeu Pedro para matar no outro dia.
mas através da oração da igreja, Pedro foi do anjo que Deus enviou a Pedro, e Herodes estava se exaltando com as suas filosofias e não glorificou a Deus, e ele foi ferido de bicho. Então, meus irmãos, e essa visão que Deus me deu, qual o Senhor me deu de alerta para a igreja, Deus e amor, como comecei lendo sobre Miqueias, louvado seja Deus, o mesmo Deus que usou o profeta Miqueias, ele está me usando não só a mim, mas mais irmãos. Aí muitos vão murmurar, mas irmão, você já está de novo com isso? Sim, com a autoridade de Deus. Por que você para eles? Não precisa, porque Deus já enviou muitos profetas para eles lá, mas muitos deles não estão dando crédito à palavra de Deus que tem falado na boca dos seus profetas. Estão confiando nos seus cargos, estão confiando no seu dinheiro e não dão ouvido à voz de Deus que fala na boca dos seus profetas. Então, como Deus usou Miqueias, louvado seja Deus, que diz: ouve todos os povos, preste atenção à terra, tudo que nela há, seja o Senhor Jeová, testemunha contra vós o Senhor, desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar, e descerá e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como cera de fogo, como águas que se precipitam num abismo. Tudo isto por causa das transgressões de Israel e dos pecados de Israel, qual a transgressão de Jacó não é Samaria, e quais os altos de Judá não é Jerusalém. Por isso farei Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. O seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, e ele faria e não fez. Como Deus me mostrou essa visão da serpente, depois no final um homem de Deus clamando e o povo jubilando a Deus. Irmãos, Deus está irado com muitos. O mesmo Herodes está usando alguns apóstatas em nosso meio. Como Herodes matou Tiago, muitos estão matando as almas com a falsa doutrina. Já não prega mais a santificação do corpo, da alma e do espírito, como pregavam os profetas de Deus do passado. E ainda estão prendendo os homens de Deus para não pregar a doutrina. Mas saiba que Deus está falando, que tem um povo de Deus orando, e essas orações desses santos subiu até os céus com grande poder e glória, e Deus está respondendo com unção. Deus vai fazer justiça por todos nós, jovens rebeldes e mundanos, que não dão crédito às revelações de Deus. Deus manda dizer a vocês que a mesmo Deus que usou aquelas duas ursas do mato, que matou aqueles 40 jovens que zombavam de Eliseu, Deus vai fazer com vocês que estão rebeldes. Porque Deus tem enviado os homens de Deus para pregar doutrina, e muitos de vocês ficam com chocarrice, debochando do servo de Deus, falando que o servo de Deus não tem visão, coisa nenhuma, blasfemando, e a ira de Deus vai cair sobre vocês. Mas os jovens que estão fiel a Deus sofrendo, não têm oportunidade, são rejeitados, mas Deus vai honrar. Pastores rebeldes que estão matando as almas com falso evangelho, só estão olhando para o materialismo da igreja, não espiritual. E Deus mostrou nessa visão o significado dessa visão daqueles lobos fechando as igrejas. É o que eles não estão visando o espiritual, somente o material. As igrejas de doutrina que pregam a palavra, querem mais ouvir, estão esvaziando, e eles estão arrumando argumento para fechar essas igrejas. E as igrejas que estão mundanas, mesmo sendo Deus de amor, estão deixando aberta, porque está entrando dízimo e ofertas. E eles estão visando somente o material e não o espiritual. E Deus está observando tudo isso, e Deus está irado com isso. Então toda a fonte que está vindo dessa fechação das igrejas é de Satanás, é do diabo. Esse mundanismo que está vindo sutilmente na igreja para destruir a igreja é essa serpente. Essas duas bactérias são dois falsos profetas que estão no meio de nós ali oculto, e a máscara deles vão cair, porque o próprio Deus vai arrancar.
Louvado seja Deus. E Deus também me mostrou, meus irmãos, a covas de muitos vão se abrir, porque é o que aconteceu com Herodes. Eles banjavam os seus sermões, Deus enviou anjo e feriu-lhe de morte. Deus vai ferir esses homens de morte. Vós vão descer à sepultura, porque blasfemou contra o Espírito Santo. Deus tem enviado o servo de Deus para entregar visões a vocês, a revelação a vocês. Vocês estão murmurando, vocês estão rejeitando, ainda estão fazendo deboche com o servo de Deus. Deus entregou sobre as revelações para tirar esses templos de Baal da igreja, e vocês estão deixando esse templo de Baal lá, ainda afrontando os profetas de Deus. Vós saberão que Deus é Deus, que a igreja Deus de amor não é do homem, e sim do Espírito Santo de Deus. Então, como Deus feriu Herodes, Deus vai ferir esses homens, porque estão querendo destruir a obra do Senhor. Não estão visando a área espiritual, somente a material, e Deus vai ferir um por um. É Deus que Deus falou comigo. Então Deus quer arrependimento com todos. Atenção, liderança mundana, hipócrita e rebelde. Vocês fizeram um pacto com Deus, um voto com Deus em honrar a doutrina, e não estão honrando. O Senhor Jesus diz: é melhor que não faça um voto do que fazer e não cumprir. Vocês prometeram zelar a doutrina até o fim. Cadê? Que estão zelando? Estão deixando o homem tomar conta. Estão deixando Satanás liderar com mundanismo e com pecado. Deus vai mover o castiçal de vocês, e vocês saberão que Deus é Deus. Eles estão disciplinando os pregadores que pregam a doutrina da palavra de Deus. Ori canta labassurianda labai. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, mesmo Deus que feriu Herodes, vai ferir esses homens, crentes rebeldes que estão com a televisão dentro da sua casa, sacrificando seus filhos a Moloque, entregando o celular na mão dos seus filhos, com esses sites mundanos, com esses Facebook do diabo. Deus mostrou para mim, para poupar a salvação dos seus filhos, vai levar o filho de muitos crentes, vai levar muitas crianças. Do ano de 2020 será um ano da colheita. Muitos servos de Deus fiel também vão ser levados para o céu, mas muitos vão ser cortados e lançados no fogo. E filhos de crentes que estão rebeldes, Deus vai levar muitos filhos deles, porque eles não estão ensinando a Bíblia para os seus filhos. Estão influenciando os seus filhos no aparelho imundo da televisão. O ano de 2020 será um ano de dor e desespero para todos esses que não estão dando crédito à palavra do Senhor. A igreja de Cristo estava orando por Pedro. Quando Pedro estava preso, a mesma coisa, saiba que a igreja está orando para que se liberte os Pedro, os apóstolos de Cristo que estão na igreja para pregar a doutrina. Então assim diz o Senhor: se arrependa dos seus pecados. Mas muitos aí já não têm mais perdão, porque blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Então aí está, irmão, a visão que Deus me deu. Mais uma vez, não tenho medo. Saiba de uma coisa: ou eu estando no cargo da igreja pregando, ou não estando disciplinado, eu continuarei aqui na igreja pentecostal Deus de amor, porque eu não estou preocupado com o cargo, e sim com a minha salvação e com as almas, em pregar o evangelho, porque a minha recompensa do irmão Emerson Nunes não está aqui na terra, e sim no céu. E esses obreiros covardes que estão pegados em cargo, que não quer pregar a verdade, vós serão vomitados da boca de Deus no último dia, porque estão sendo covardes, e os covardes não herdarão o reino dos céus. Deus está irado com muitos dentro da nossa igreja que por não pregar mais a doutrina do céu e não viver ela. E Deus também falou comigo que está irado com muitos crentes que tem a doutrina do corpo, mas não tem a doutrina do espírito. Estão dando um mau testemunho, que os mundanos estão tendo um argumento agora para falar mal da doutrina santa de Jesus. Porque agora os mundanos falam: que adianta não cortar cabelo, não assistir televisão, a mulher não usar calça comprida, sendo que são fofoqueiros. Deus está falando que vai ferir também vocês, porque vocês estão dando escândalo, e a Bíblia diz: é mister ver os escândalos, mas ai daquele de quem vê um escândalo. Por causa do mau testemunho de vocês, muitas almas não estão se convertendo e estão indo para o mundo do pecado. Então Deus vai sacudir a nossa igreja, Deus vai dar um chacoalho, e no final de tudo isso, Deus vai fazer um grande avivamento, através de um homem de Deus que Deus vai colocar ali, com o poder dos altos céus, e ainda cantar o hino da vitória.
Então e aí o mal que Deus ia fazer, Deus não vai fazer, como diz aqui. Mas agora para aqueles que estão já blasfemaram contra o Espírito Santo, Deus vai reservar em cadeia de escuridão e vós vão descer à sepultura. Como Deus fez com Ananias e Safira, como Deus também fez com Herodes, Deus vai fazer com esses homens. Como Deus feriu a carne de Elimás com cegueira, Deus vai ferir esses rebeldes que não estão pregando mais a doutrina do céu. Deus falou com o saudoso missionário: aqueles que for contigo, meu servo, eu serei com eles. Aqueles que será contra ti, eu serei contra eles. E assim diz o Senhor, que Deus é contra vocês, que estão trazendo o mundanismo para a casa de Deus, estão trazendo os costumes pagãos, o ecumenismo sutilmente com as culturas pagãs para dentro da casa de Deus. E por não dar ouvido à palavra do Senhor, a ira de Deus se acenderá sobre vocês. Então aí está, como Deus usou Micaías, falando sobre a liderança de Judá. Deus está falando com a liderança da igreja Deus e Amor. Porque assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz contra aquele que nada lhe dá na boca, preparam guerra. Ou seja, aqueles que fazem a vontade carnal tem paz. Agora aqueles que pregam contra o pecado, contra os telão, contra o Facebook, contra a televisão, pregam doutrina, declaram guerra, disciplina e prendem os irmãos para não pregar doutrina. A ira de Deus vai se acender. E vós vão saber que quem falou na boca do irmão Emerson Nunes foi Deus. Isso não vem dele. E não tenho medo de entregar esse recado de Deus. Então, meus irmãos, aí está a revelação de Deus para toda a igreja pentecostal Deus e Amor. Se arrependam enquanto é tempo, porque eis que cedo venho, e meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Deus vai ferir esses homens. Deus vai abrir sepultura ali dentro, porque estão combatendo a doutrina santa do Senhor. Assim diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Que Deus abençoe. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes.